Por que a gente insiste em lembrar do que dói? Por que revivemos cenas que gostaríamos de apagar da nossa cabeça? Oi, eu sou a Cris Souza Fontes, sou autora de 11 livros e hoje a gente vai falar sobre o passado. Aquele que machuca, aquele que por mais que a gente queira distante, ele insiste em voltar. Vamos conversar? Oi, gente, que legal! Tô aqui de volta no nosso quadro Reflexões em Trechos, onde eu trago sempre um trechinho de algum livro meu e a gente está começando, esse é só o segundo vídeo, a gente está começando com os trechinhos do livro Apaixonado aos 40, onde a personagem Beatriz vive diversos dilemas, dentre eles falta de baixa autoestima, ausência de amor próprio, angústia de envelhecimento e tantos outros fatores, divórcio, rompimento, separação, tanta coisa que ela vivencia, que são coisas que normalmente nós mulheres vivenciamos no decorrer das nossas vidas, E hoje a gente vai falar sobre o passado. Olha só, sobre o passado. Só a palavra já tem um peso, O passado. Então eu vou iniciar trazendo aqui para vocês um trechinho do livro Apaixonado aos 40, que enquanto eu lia, eu sentia essa sensação, essa angústia da Beatriz com relação ao passado, sabe? E eu achei interessante trazer para vocês hoje. Então eu vou ler aqui. Esses textos que eu estou lendo, gente, do Apaixonado aos 40, ele tá na página, esse aqui vai estar na página 12 e 13, bem no inicinho mesmo do livro, porque é o momento que ela está ainda em conflito com ela mesma, Antes dela se tornar uma mulher apaixonada, ela está em muitos conflitos com ela mesma. Então aqui ela está conversando com a amiga dela, com a Dora, e ela fala assim, que a Dora tá conversando, onde você tá em casa, ela tá conversando no telefone com a Dora, e ela fala, precisa de algo, Dora, porque nesse momento estou bem interessada em terminar o meu vinho e continuar me cortando a navalhadas com lembranças horríveis de um passado tosco que me trouxe um presente dolorido de tão decepcionante. Aí a amiga dela pergunta assim, nossa amiga, mas o que houve? Eu tô ligando pra desabafar, mas você pelo visto tá pior que eu e tal. Aí ela fica lá suspirando naquela sensação assim de peso, porque a Beatriz tá com esse peso. E me auto-sabotar era tudo o que eu fazia. Aí a amiga dela fala que vai passar na loja, ela desliga o telefone, traga uma vez, pela última vez, aquele eterno cigarro e dei um longo gole em meu vinho, já enjoativo. Ainda havia muito o que pensar, o que lembrar. Mas por que eu insisti em lembrar? Esse trecho é muito interessante porque ela está insistindo em lembrar, ela está remoendo uma história do passado, remoendo o momento, remoendo aquilo ali, tudo. E, claro, está fazendo mal para ela. Aí a minha pergunta é, você já sentiu isso? Sentiu aquela vontade de esquecer, mas não consegue esquecer de jeito nenhum? Parece até uma tortura, você fica ali se torturando, relembrando aquela história, relembrando aquela cena, relembrando aquele fato, aquele momento, e aquilo fica na sua cabeça, vai pro seu coração, enche o seu peito com uma pressão muito forte, muito angustiante, como se cada memória fosse uma lâmina afiadinha te cortando por dentro. O passado e o poder que ele tem sobre nós. A gente olha para trás e vê tudo que deu errado. Ignora as coisas que deram certo. A gente só vê o que deu errado. As oportunidades perdidas, as pessoas que foram embora, as coisas que não funcionaram como você gostaria. Aqueles erros que a gente não consegue apagar. E às vezes parece que isso é tudo o que restou. Aquelas feridas que machucam,
e que você não consegue apagar. Mas por que a gente não consegue apagar? Mas por que insistimos em lembrar? Se o passado foi ruim, por que a gente simplesmente não o deixa para trás? Aí entra aquele trechinho que eu li antes da Beatriz, onde ela fala: me auto-sabotar era tudo o que eu fazia. Ainda havia muito o que pensar, o que lembrar, mas por que eu insistia em lembrar? Essa é a questão que a gente está batendo aqui agora. O passado, por mais doloroso que ele seja, ele é familiar. Você já esteve lá, você já viveu lá. Agora o futuro não. O futuro, nada se sabe dele. Ele ainda está para chegar. E isso assusta muito a gente. Quando o passado se torna uma prisão. O passado pode ser uma cela onde nós mesmos jogamos a chave fora. Cada lembrança ruim é um tijolo nessa prisão. Cada arrependimento, uma corrente que nos prende. Mas será que precisamos continuar presos? Se uma lembrança dói, minha amiga, não quer dizer que o problema seja aquilo que aconteceu, mas a forma como você vê hoje aquilo que aconteceu ontem. É nítido que a gente sabe que o passado não muda, que não tem como a gente mudar os fatos, aquilo que aconteceu. Mas a forma como a gente pensa, vê, sente, pode mudar. Não pode? Agora chegamos numa parte boa, que é como quebrar esse ciclo e seguir em frente. Bora saber? Eu anotei aqui uns passos para se libertar das memórias dolorosas. Então vamos lá. Primeiro, reconheça que lembrar é uma escolha. Se você pode escolher o que assistir na TV, você também pode escolher em que vai pensar. Reescreva a narrativa. Nós falamos sobre isso no outro vídeo, sobre reescrever narrativa. Aí vem aquela questão assim, será que aquele erro, ele foi mesmo um erro ou foi uma lição? Porque se ele tivesse sido uma lição, né? Se a gente vê pelo lado de ser uma lição, o peso diminui, não diminui? A sensação diminui. 3. Desapegue do que não pode mudar. Se algo aconteceu e não tem conserto, o que você pode fazer? Me fala. O que você pode fazer? Se a merda aconteceu, a coisa toda já foi pro ventilador, já tá lá atrás. E se a gente não consegue mudar nada no passado? O que você pode fazer? Nada, né? Se não tem conserto, por que você está segurando isso? Por que você se mantém presa a isso? Se você sabe que não tem remédio. É uma boa questão para se pensar. Crie novas memórias. O passado ocupa espaço na sua mente. Se você não colocar coisas novas lá, ele sempre vai dominar os seus pensamentos. Eu estava pensando sobre isso outro dia. Quando chega um período de junho, que o clima começa a ficar mais ameno, me passa uma sensação de um período, de uma situação que eu vivi, que me fez muito mal, e essa situação foi em meados de junho. Então, quando começa a vir o clima, eu sinto o cheiro, eu me transporto para aquele lugar, e ele me faz muito mal. Então, eu estava comigo, assim, realmente com esse pensamento. Puxa, agora em junho, antes que chegue essa sensação, eu preciso fazer algo que mude a minha memória, que preencha a minha memória. Uma coisa muito legal, muito boa, para que quando chegar no junho do ano que vem, eu esteja com outro pensamento, outro sentimento nesse período de junho. Então, é mais ou menos isso, criar novas memórias, tá? E
E essa é uma dica muito boa para você que está aí preso no passado. A gente sabe como é difícil se libertar de algumas coisas que já aconteceram, mas não estou falando que é impossível. É um exercício, uma luta diária que a gente precisa fazer, tá? A questão é que você não precisa esquecer tudo, tá? É até difícil você esquecer tudo. Mas você precisa mudar, precisa se esforçar para mudar a forma como você vê e como você sente sobre essa questão que aconteceu no passado. Isso, não deixar que essa memória ela te defina. Não deixar que esse passado, essa lembrança, seja o que você é hoje. Porque a gente sabe que não é verdade, né? Você sabe que não é verdade. O que aconteceu está lá atrás. Você não consegue mudar hoje. Infelizmente, mas é assim. Então, se você limpar sua mente, seguir essas dicas, mudar a forma como você vê, como você se vê, como você compreende aquilo que aconteceu, a sua vida pode, devagarzinho, entrar num outro nível, sabe? E esse nível, ele é libertador. Eu te garanto, amiga, ele é libertador, tá? O passado, ele pode ser uma navalha, ele pode ser cortante, mas ele também pode ser um espelho para poder trazer para a gente uma realidade da qual a gente precisa lidar com ela constantemente, né? E aí, eu desejo mesmo e espero muito que você tenha absorvido um pouco dessas dicas e que elas, de alguma forma, possam te fazer melhor, que possa fazer com que você olhe para o passado de uma forma diferente, com um olhar mais leve, que ele não tenha tanto domínio sobre você como eu sei que tem hoje, tá? Muitas coisas não valem a pena mais serem remoídas. Não vale a pena. Passou, passou, né? Então vamos lidar com isso e eu desejo para você muita coisa boa, eu desejo para você novas memórias, novas sensações e essa libertação. Desejo mesmo. E se você gostou desse vídeo, eu também peço, né, encarecidamente que você curta, que compartilhe, que comente. Se puder comentar, se você está passando por algo assim, aqui embaixo eu vou te responder. E não se esqueça de se inscrever no canal. E em breve eu vou ter outros vídeos sobre reflexões de trechos, sobre assuntos comportamentais, assuntos do nosso dia a dia, que eu espero que te ajude, minha amiga, muito, viu? Um beijo grande e até a próxima.